Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar como conectar corretamente o fogão à rede elétrica. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse processo, e é fundamental garantir que tudo esteja feito de maneira segura e eficiente. Vou explicar passo a passo o que você precisa saber, desde os cuidados que devemos ter até as ferramentas necessárias. Então, se você quer aprender a fazer essa conexão sem complicações, fique comigo e vamos lá! Ao conectar o fogão, o principal é ter experiência e habilidades no trabalho com eletricidade, observar as regras de segurança e seguir exatamente as instruções do painel selecionado. Vamos entender passo a passo como ela é conectada à rede elétrica, desde a escolha do cabo até o aterramento da placa. A conexão do fogão requer alguma experiência e habilidade no trabalho com eletricidade, cuidado e cautela. Se não estiver confiante em suas habilidades, é melhor entrar em contato imediatamente com um especialista que fará tudo corretamente e com segurança. Nesse caso, nosso artigo o ajudará a entender o que exatamente o mestre fará. O que você precisa para instalar o fogão? Somente o hardware de fixação está incluído no fogão, portanto, as ferramentas e os materiais para instalação devem ser adquiridos. Adicionalmente, as ferramentas elétricas também podem ser alugadas. Chaves de fenda dielétricas para prender o fio nos contatos, chave de fenda indicador alicate para retirar o isolamento do fio, alicate de corte para cortar os fios, alicate de crimpagem para crimpar os terminais de punção e chave de fenda para fixar a régua de terminais. Serra de mergulho, lanterna de cabeça, fio PVA de 3 condutores, disjuntor automático para o fogão, se necessário, ou bloco de terminais. Ou tomada de energia e plugue para fogões elétricos, dependendo do método de conexão, terminais, adesivo resistente à umidade, fita metalizada para a montagem da placa. Instalação externa. Na maioria das vezes, a instalação é feita de forma externa. A instalação do fogão na bancada sem conexão pode ser feita com suas próprias mãos. O painel geralmente vem com instruções sobre como determinar as linhas de corte. Recorte a abertura com uma serra de corte de mergulho. Fogão elétrico Lex EVH 642, 4 queimadores preto, fogão de indução Crona Meridiana 64 bocas branco, fogão de indução Crona Forte 30. 2 queimadores preto, limpe a sujeira e a poeira do corte na bancada e aplique um adesivo resistente à umidade para proteger a bancada de inchaço. Se houver um forno sob o fogão, cubra o corte com fita metalizada para evitar o aquecimento do fogão. Insira o fogão na abertura do corte. Na maioria dos casos, não há fixacois para o fogão se ele pressiona contra a bancada com seu próprio peso. Às vezes, o fogão pode vir com guias. Elas precisam ser instaladas nos cortes da bancada e, em seguida, encaixar o fogão nelas. Os fogões a gás com ignição elétrica são fixados com grampos especiais. Regras de segurança. Seja quem for que esteja conectando o fogão, você ou o mestre, é importante observar as precauções de segurança ao trabalhar com eletricidade. Aqui estão algumas regras básicas. O trabalho deve ser realizado durante o dia, para que haja luz natural suficiente. Se necessário, use um farol ou qualquer outra lanterna. Antes de começar a trabalhar, desligue a energia no quadro de distribuição. Para ter certeza de que não há tensão na rede, você pode usar uma chave de fenda indicadora. Ela é aplicada ao fio no quadro de distribuição. Se a lâmpada vermelha acender, significa que a energia não pode ser desligada. É essencial usar ferramentas com cabos dielétricos. O fio azul geralmente o neutro, o fio marrom, branco ou preto e a fase, e o fio amarelo, verde e o terra. A fase também pode ser determinada com uma chave de fenda indicadora. Para fazer isso, ela é levada a cada fio, no qual a lâmpada acenderá, essa é a fase. As cores especificadas dos fios são usadas com mais frequência, mas em alguns casos elas podem ser diferentes. Por exemplo, fase verde escuro e 0 branco. Às vezes, fios ou núcleos da mesma cor podem sair do cabo. Nesse caso, é melhor entrar em contato imediatamente com um especialista que poderá determinar o valor de cada fio. Como escolher um disjuntor? O fogão é, via de regra, o aparelho mais potente da casa.
Os painéis com 2 queimadores e baixa potência, até 3,6 watts, podem ser conectados à rede por meio de uma tomada e um plugue comuns. Em outros casos, para proteger a fiação contra sobrecargas e curtos-circuitos, um cabo de alimentação é levado ao painel ou ele é conectado a um disjuntor separado no quadro de distribuição. Normalmente, em apartamentos com um acabamento limpo, o desenvolvedor do bloco de máquinas automáticas leva o cabo de alimentação, que pode suportar cargas pesadas. Se estiver construindo uma casa particular e, na etapa de fiação de um cabo separado, não houver um cabo separado, será necessário instalar um disjuntor. Escolha o disjuntor automático de acordo com a potência do fogão, seu valor pode ser encontrado na carcaça ou nas instruções para placas de até 3,5 kW, disjuntor de 16A para painéis de até 7,5 kW, disjuntor de 32A para painéis com potência superior a 7,5 kW, disjuntor de 40A. O disjuntor está conectado ao quadro de distribuição elétrica. Se você nunca trabalhou com eletricidade ou não sabe como o quadro de distribuição é organizado, chame um especialista. Há muitos fios e cabos no quadro de distribuição, fácil se confundir durante a conexão. Como montar corretamente um quadro elétrico em uma casa particular? Como escolher um cabo? Você precisará comprar um cabo se o fogão não vier com um ou se ele for muito curto. A escolha do cabo também depende da potência do fogão, até 3,5 kW, rede monofásica, seção transversal do cabo 2,5 mm 2 de 4,5A. 5,5 kW, rede bifásica, cabo com seção transversal de 4 mm 2 mais de 7,5 kW, rede trifásica, seção transversal do cabo de 6 mm. 2 do cabo, corte um pedaço de tal comprimento que ele fique livre para alcançar o local da saída do cabo da parede ou do disjuntor automático até o painel. O que escolher, soquete plug ou bloco de terminais. Os cooktops com até 3,6 kW e um ou dois queimadores podem ser conectados a uma tomada para eletrodomésticos. O plug e o fio são inicialmente conectados ao fogão pelo fabricante. Os fogões mais potentes são conectados por meio de uma régua de terminais, enquanto os fogões são conectados por meio de uma tomada elétrica com um plug. Como conectar o plug ao fogão? Se a sua placa não tiver um plug, você precisará comprar um e conectá-lo ao cabo. Para isso, descasque os fios com um descascador de fios e prenda-os nos soquetes do plug. Isso é feito para cada fio do cabo. Depois disso, os fios são conectados ao plug, terra, sal contato P fio neutro, sal contato N fase, sal contato L diagrama de conexão. Dos fios do fogão ou da placa de fogão ao plug. Como conectar um fogão por meio de um bloco de terminais? O bloco de terminais suporta cargas pesadas na rede elétrica. O contato dos fios é forte porque eles são presos firmemente pelos terminais. Bloco de terminais. Fonte, Shutterstock. Para conectar a placa por meio de um bloco de terminais, os fios do cabo da placa são expostos com um alicate de decapagem. Coloque um terminal, pressione-o, monte um tubo termorretrátil e conecte cada um dos fios ao contato apropriado. 0, sal contato N fase. Aos contatos com os números 1, 2 ou 3 aterramentos. Para o contato com as letras PE ou um símbolo especial de aterramento. O mesmo algoritmo é usado para conectar o cabo da placa. Como conectar o fogão a diferentes tipos de redes? Na maioria dos casos, o fogão já tem uma régua de terminais embutida, geralmente para 6 terminais. Às vezes, ela não tem um fio. O fio para esses fogões deve ser conectado separadamente. Vamos lhe dizer como conectar um cooktop com um número diferente de terminais à rede. Se um cabo longo o suficiente sair da parede, você poderá conectar o cooktop a ele de uma só vez. Se o cabo for curto, você precisará comprar um cabo adequado e primeiro conectá-lo ao fogão ou cooktop e, em seguida, conectá-lo ao cabo da parede por meio de um bloco de terminais ou de uma tomada com plug. O diagrama de fiação é comum para fogões elétricos, de indução ou a gás com ignição elétrica. Primeiro determine o tipo de rede, monofásica, bifásica ou trifásica, depois conecte os fios por meio de terminais e verifique seu funcionamento.
Mas, dependendo do tipo de rede, as formas de conectar os fios ao fogão são ligeiramente diferentes. Em uma rede monofásica de 220 V se embaixo da placa houver um fio com 3 condutores saindo da parede, então, muito provavelmente, a rede monofásica. Você pode descobrir exatamente que tipo de rede elétrica precisa com o construtor. Use uma chave de fenda para desparafusar a placa de metal na parte de trás do fogão. Haverá uma caixa com terminais e jumpers de acordo com as instruções da placa. O bloco de terminais da placa. Fonte, Shutterstock. Para conectar o fogão à rede elétrica, os fios do cabo são descascados com um descascador de fios e conectados aos terminais apropriados. Se a placa tiver 3 terminais, fase, 0 e terra, basta inserir os fios do cabo e apertar os parafusos com uma chave de fenda Connect. A fase ao terminal L0, sal contato N terra, sal contato PE ou ao contato marcado com um sinal especial. Depois disso, você pode ligar o disjuntor automático e verificar o funcionamento do fogão. O terminal e parafusado com uma chave de fenda. Fonte, Shutterstock. Com cooctops com 5 ou 6 terminais, em 3 fases, 2, ou 1, o 0 e uma terra, também podem ser conectados a uma rede elétrica monofásica. Para distribuir adequadamente a carga entre os fios, o painel montado na fábrica vem com jumpers. Os fios são conectados aos terminais apropriados, em fio amarelo, sal terra, azul, blue, sob o jumper a qualquer terminal neutro, e marrom, sob o jumper a qualquer terminal de fase. Em seguida, você precisa testar a operação do painel. Esquema de conexão do painel à rede monofásica para a rede bifásica 220 V. Determinar a rede bifásica pode ser determinado por 4 cabos, que vêm da parede, em 2 fases, um 0 e uma terra. E necessário conectar os fios de 2 fases, neutro e terra aos terminais, apertar os terminais e verificar o funcionamento do painel. Diagrama de conexão do painel à rede bifásica para a rede trifásica 380 V. Se houver 5 ou 6 fios no cabo que vem da parede, trata-se de uma rede trifásica, de 3 fases, branca, preta e marrom, 1 ou 2 neutros, azul e uma terra, amarelo. E absolutamente necessário verificar adicionalmente os fios com uma chave de fenda indicadora. O amarelo, verde e sempre o terra. Com uma chave de fenda indicadora, você pode encontrar os fios de fase e os fios restantes serão os fios neutros. Se o cabo tiver fios da mesma cor, entre em contato com um especialista imediatamente. Para a rede elétrica trifásica, o painel deve ter uma caixa com 5 ou 6 terminais, de modo que haja um terminal para cada fio do cabo. Uma rede trifásica pode ter um condutor neutro, e os terminais no painel para ele, 2. Então, esses terminais serão conectados por um jumper, e o fio será conectado somente a um deles. Se houver 2 fios neutros, cada um será conectado a um terminal e parafusado. Diagrama de conexão do fogão a uma rede trifásica. Aterramento do fogão elétrico. O aterramento deve ser feito sem falta. Em prédios de apartamentos, o aterramento geral de todo o apartamento é feito pelo desenvolvedor. Você pode descobrir se esse trabalho é feito pela incorporadora ou por um eletricista que o verificara. Aterramento em um apartamento. E por que necessário e como fazê-lo em uma casa particular? O aterramento deve ser feito quando a fiação elétrica é instalada. E melhor que o proprietário se certifique de que todo o trabalho seja feito para garantir sua segurança. Se você nunca trabalhou com eletricidade, é melhor confiar o aterramento a um especialista. Erros frequentes na conexão. Para conectar corretamente o cooktop à rede elétrica, é importante não cometer erros comuns em conexão de fios de baixa qualidade. Ao conectar os fios através do bloco de terminais, certifique-se de que os núcleos estejam firmes no terminal e que o parafuso esteja apertado. Conexão incorreta dos fios. O segredo é não misturar os fios ao conectá-los aos terminais. Resumo. O fogão é um dos aparelhos mais potentes da casa. Portanto, ao conectá-lo, é necessário proteger a fiação contra sobrecargas e curtos circuitos. Para fazer isso, instale um disjuntor automático separado ou conduza um cabo de alimentação. Os painéis com capacidade de até 3,6 kW já vêm com um plug.
Os painéis com potência de 3,6 kW ou mais exigem uma faixa de terminais ou um soquete de energia especial com plug. É importante não misturar os fios, especialmente se a conexão for bifásica ou trifásica. Você pode determinar o tipo de rede da casa pelo número de fios no cabo que sai da parede, 3 fios, monofásico, 4, bifásico, 5 ou 6, trifásico. É necessário descobrir o tipo de rede antes de comprar um fogão, a potência do painel deve corresponder à rede. Em apartamentos e casas particulares, deve haver uma conexão de aterramento. Se não houver, entre em contato com um eletricista para consertá-la. Concluindo, conectar corretamente o fogão à rede elétrica é essencial para garantir a segurança e o funcionamento adequado do aparelho. Sempre verifique as especificações do fabricante e siga as normas de instalação elétrica. Se tiver dúvidas, não hesite em consultar um profissional qualificado. Assim, você poderá desfrutar de suas receitas com tranquilidade e segurança. Obrigado por assistir e até a próxima!